Bom, então, nessa segunda parte da aula, segunda parte do texto, da Cláudia Fonseca, ela tem o item subjetivo e social, que começa na página 36, que eu vou mostrar aqui para vocês o texto também, que é bastante interessante, que ela indica o quanto que a antropologia e a pesquisa etnográfica é importante, muito boa para estudar a subjetividade. Mas essa subjetividade é diferente daquela, por exemplo, que a psicologia individual costuma pensar. É uma subjetividade embebida no social, na vida coletiva, na vida cultural. Ela cita um texto de um antropólogo muito importante, do começo do século XX, tem um texto que fala da expressão obrigatória dos sentimentos, a respeito de ritos sociais em que as pessoas eram socialmente obrigadas, vamos dizer assim, a expressarem algum sentimento, como a tristeza ou a euforia. O exemplo principal dele é da viúva aborígene, uma tribo australiana, que todo dia, em determinada hora, ela chorava com lágrimas, inclusive a morte do esposo. Né? Aí pergunta, esse sentimento é falso? Não é? E dá outros exemplos, a própria autora, de senhoras chorando durante o casamento, rapazes aplaudindo moças nos antigos bares de debutante, a empolgação dos torcedores de futebol, que acontece em determinados momentos, coletivamente. Esses ritos sociais de expressão de sentimentos, eles são falsos ou verdadeiros? Para ela, não, essa é a grande questão, né? Eles são, ao mesmo tempo, eventos individuais e sociais. São fatos sociais totais, que envolvem os sentimentos individuais, mas envolvem valores sociais, envolvem ritos, costumes. Tá? Eles envolvem, ao mesmo tempo, o fisiológico, o psicológico e o social, o coletivo. E, então, é essa subjetividade que interessa a etnografia, a pesquisa etnográfica. A etnografia, ao buscar a totalidade do sistema da vida social, ela busca entender a relação entre os diferentes elementos da vida social e a própria vida individual, a vida psicológica, a vida subjetiva, melhor dizendo, né? E o quanto esses elementos se relacionam num todo, sejam eles padrões de residência, normas de herança, estética, atitudes, corporações, demonstrações e as demonstrações sociais de emoção. E ela vai dizer que essa observação da totalidade e a imersão da subjetividade na cultura, ela é muito melhor percebida pela observação participante do que a entrevista, por exemplo. Mesmo que seja uma entrevista semi-aberta ou aberta, ainda que a entrevista seja interessante, mas a observação participante tem algumas qualidades no que se refere à busca da subjetividade socialmente determinada, condicionada, influenciada, né? A observação participante, ela leva o pesquisador a ingressar no fluxo da realidade, dos acontecimentos na vida social. Não é um momento exatamente à parte. Nas entrevistas, mesmo que elas sejam abertas, com uma pessoa de cada vez, você separa a pessoa, vamos dizer assim, do fluxo social dela, ou pelo menos separa em parte, diminui um pouco esse contato, né? E normalmente nas entrevistas os discursos refletem sim dimensões da sociedade, mas dimensões mais idealizadas, valores mais idealizados. Enquanto que na observação participante, ao entrar no fluxo da vida cotidiana, a gente tem algo que a entrevista meramente, não, a mera entrevista não alcançaria, como a vovó fofocando sobre a neta grávida, a neta que chega atrasada, as desculpas que ela dá, as piadas dos adultos, né, depois do jantar, ainda e outras coisas, estilo de decoração, padrões de compras, as músicas são as estações que são escolhidas na rádio, o arranjo da cama, são coisas que a entrevista não traz de uma forma tão viva, rica e real, vamos dizer assim, do que a observação participante. Ela dá o exemplo da entrevista que ela fez com a dona Rosa, que na sua entrevista ela conta das suas misérias, suas aflições, a violência que ela sofreu do marido, e ela chora. Né? Que é o exemplo da. E ela chora, né? E aí o autor, a autora, tá junto com ela, né? E do outro lado da rua, passa um amigo da Dona Rosa, e ela para de fazer entrevista e brinca com ele. Ô seu velho corno, sua mulher te deixou
sair para pastar hoje? E dá risada. Depois volta a entrevista e começa com um tom de lamúria novamente. Então, a reação dela com o igual é diferente da reação dela com a pesquisadora, com o professor universitário, né? Que a dona Rosa, para conversar com a Cláudia Fonseca, ela adota meio que um tom típico do ambiente terapêutico de um hospital, ou mesmo ambiente da escola. Ela assume um discurso que diz parte da sua realidade social, de sofrimento, de angústia, de pobreza, de miséria, de violência que ela sofreu. Não é algo verdadeiro ou falso. É uma parte da realidade, é um papel que ela assume de pesquisadora, que é diferente da relação dela com o amigo. Essas sutilezas, a entrevista não consegue perceber, mas sim a observação participante. Tanto que ela percebeu isso quando ela parou a entrevista e voltou um pouco ao fluxo da realidade, do cotidiano, e brincou com o amigo. Então, a observação participante é difícil para o pesquisador, para a pesquisadora, porque o objeto de pesquisa, que são as pessoas, elas deixam de ser meros informantes e se tornam sujeitos também. Eles são nativos que dominam o seu pedaço. O pesquisador, no máximo, é um estranho mais ou menos tolerado, que não controla a situação, não tem que ter a ilusão que ele controla a situação, não tem um roteiro de entrevistas que orienta a conversa. Isso pode causar mal-estar, ainda mais se as linguagens locais, mesmo dentro do seu próprio país, são diferentes. Ele pode demorar para entender, ser incompetente para entender. Ele obriga a ter que reconhecer na força dinâmicas sociais que não domina muito bem. O que exige dele não é naturalidade e afastamento, né? Mas ao contrário, ele tem que ter uma atitude de buscar o pertencimento àquele lugar. É algo fundamental, né? Ao mergulhar em território estranho, o pesquisador conhece e reconhece, na verdade, o seu próprio universo simbólico. Aí entra a reflexividade. A reflexividade do pesquisador não se dá no seu isolamento, na psicologia pura, mas se dá justamente pela ida e volta entre dois universos simbólicos diferentes, o dele e das pessoas que ele está pesquisando. Ao tentar compreender uma outra dinâmica social, outros valores, um outro cotidiano, ele compreende melhor a si mesmo. Né? E aí ele vai citar autores aqui como Malinowski, que a gente citei numa outra aula, o Goethe, que nós estudamos, né? que mostram da importância do antropólogo, da importância subjetiva do antropólogo, e que, no fundo, o objetivo da antropologia é a comunicação mesmo entre dois mundos. E o melhor instrumento disso é o próprio pesquisador. Aí a gente entra numa outra parte do texto, segunda parte do texto, muito bonita também, para mim a mais interessante, que se chama do particular ao geral, uma ilustração do método etnográfico. E aí ela vai mostrar com exemplos da sua pesquisa com a circulação de crianças na periferia de Porto Alegre, as 5 fases, ou 5 momentos, as 5 etapas do método etnográfico. Né? Aí ela coloca aqui também. Ó. A primeira etapa é o estranhamento de alguma coisa que acontece no cotidiano, no campo, daquelas pessoas que a gente pesquisa. A segunda etapa é a esquematização dos dados empíricos, dos dados recolhidos em campo. O terceiro é a desconstrução dos nossos próprios preconceitos, nossos próprios estereótipos que a gente leva a campo, ou que às vezes até a bibliografia traz. A comparação com exemplos semelhantes que a literatura antropológica traz. E, finalmente, a sistematização do material em modelos alternativos. Né? E, então, o primeiro momento, que é o estranhamento, aqui, que ela começa a discutir isso na página 66, lembra bastante que o Magnani vai chamar de experiência. Uma das experiências que o Magnani cita é justamente o estranhamento. E estranhamento é muitas vezes o momento em que se encontra o objeto, ou, na verdade, que se encontra o tema ou problema de pesquisa. Ela começa a citar aqui a história da visita que ela faz à dona Miriam. E que ela, na verdade, conta mesmo antes que ela decide pesquisar primeiro sobre crianças pobres num bairro popular de Porto Alegre, uma ocupação, e por que essas crianças estavam na escola. E começa a fazer visitas ao contato com a população daquele bairro. As crianças, na verdade, que levaram ela a pensar essa pesquisa, ao ir pedir comida para ela, pedir dinheiro para ela na casa dela. E uma dessas visitas dessas famílias, a casa da dona Miriam, ela encontra o seu verdadeiro tema de pesquisa, né? O grande tema de sua pesquisa, que é a circulação de crianças. Quando uma jovem mãe que está lá conversando
né? A Anitta, uma senhora mais velha pergunta para ela, ela está grávida, a Anitta, e uma senhora pergunta para ela, entre outras coisas, se ela estava criando todos os seus filhos. Ela comenta, a minha sogra quis, inclusive, que eu desse um dos netos dela para criar, mas eu acabei não deixando. Aí ela tem uma situação de estranhamento, por isso que ela encontra o tema de pesquisa dela. O estranhamento causado pelo pertencimento da Cláudia Fonseca, da autora, a um universo social e cultural diferente da dona Miriam e da própria menina Anitta, né? Ela é estranha, mas não é a mãe que deveria criar todos os filhos? Não é ela que cria todos os filhos? Caso isso não acontecesse, não seria uma tragédia, uma catástrofe? E por que uma avó se dá o direito de reivindicar a criação de um neto? Então ela percebe que ela entrou num lugar diferente. E essa sensação de estranhamento faz com que ela encontre um tema de pesquisa. Quando eu dou essa aula presencialmente, algumas pessoas dizem, não, mas a minha família foi assim também. Normal que alguns dos meus irmãos ou irmãs, mesmo eu, às vezes, tenha sido criada por alguém que não tenha sido minha mãe, né? Isso nas famílias populares era muito comum. Eu acredito que antes do advento da Bolsa Família, nos anos 2000, isso tenha sido mais comum. Com a Bolsa Família, isso tenha diminuído, porque as famílias têm mais recurso material para cuidar das crianças, né? Não é só o motivo para manter a criança em casa, mas os recursos materiais, né? Uma parte importante dessa circulação de crianças se deve à pobreza, né? Seja uma pobreza permanente, uma pobreza eventual naquela família. O segundo momento da esquematização, que é você começar a levantar dados que possam te ajudar a entender aquele tema, aquele problema. Mesmo que sejam dados mais palpáveis e evidentes, e mesmo que se junte muitos dados, não sabe muito bem como você vai usar, se vai usar todos, mas você começa a descobrir algumas regularidades, algumas repetições, algumas generalidades. Né? Já começa a perceber algumas coisas, né? A analisar relações de parentesco, de amizade, de compadrio, de quem cria os filhos de quem. Ela percebe que é sempre uma mulher que toma a responsabilidade de criar uma criança de uma outra mulher, né? Metade das crianças circulavam dentro da parentela, geralmente uma tia ou uma avó, e metade fora, especialmente pelas madrinhas, né? Então ela começa a perceber algumas regularidades, começa a recolher dados sobre o assunto, deixa a realidade falar, o cotidiano falar. O terceiro momento é o da desconstrução dos estereótipos e preconceitos que nós carregamos ou que nós trazemos do nosso pertencimento social. Sempre existe o perigo da gente decair do senso comum e seus estereótipos, ainda mais quando a gente trabalha com um grupo de pessoas que pertencem à mesma sociedade que a nossa, mas de uma outra classe social, que é o caso da dona Miriam, daquele grupo de mulheres, de famílias que ela vai estudar, a Cláudia Fonseca, e sobre temas assim mais emotivos, como maternidade e família. É muito fácil que os preconceitos e estereótipos invadam a nossa análise, que aí vai deixar de ser científica, vai se tornar menos científica. Não é? A gente pode acabar caindo em chavões, como família desestruturada, família desorganizada, família anômica, ou inclusive naturalizar ou tornar como normal, em todas as situações, a família conjugal, né? Pai, mãe e filhos daquele casamento, que não é uma realidade de todas as famílias, é uma realidade de todos os grupos, e nem sempre foi assim mesmo nos países e classes que adotam a família nuclear, a família conjugal, como modelo, como padrão. Né? Não existe uma família padrão, uma família modelo. Existem muitos arranjos familiares e eles podem se transformar ao longo da história, e se transformam. Então, para conseguir fazer essa desconstrução, aí há um terceiro momento, que é o da desnaturalização. Né? Desculpa, desconstrução leva à desnaturalização. Esse é o terceiro momento da desconstrução, que a gente vai levar à desnaturalização. Como? Né? Por exemplo, um olhar histórico vai levar a gente a perceber que essa família conjugal ou família nuclear moderna é uma construção histórica relativamente recente. Ela se consolida na Europa do século XVIII, na Europa Ocidental, e daí se espalha para o mundo a partir das classes médias, das classes altas, e às vezes chega mais ou menos para classes populares.
ou como um padrão exigido, e algumas vezes como realidade, né? E também um olhar no espaço, um olhar não só histórico, mas espacial, mostra a diferença do contexto social histórico da Europa para a nossa, né? A Europa vai ter um contexto aqui do Estado consolidado, uma estabilidade econômica e de uma escola generalizada, que redunda na família, no casamento legal, né? Assinado, cartório, né? Legitimado institucionalmente. A intimidade do lar, ou seja, a ideia do lar ser formado por pai, mãe, filhos daquele casamento, marido, esposa e filhos daquele casamento, e a criança como eixo da família, vamos dizer assim. Mas o que acontece no terceiro mundo é um pouco diferente, como no caso do Brasil, ao menos naquele momento histórico, que é o final do século passado, do século XX. A gente tem um Estado pouco consolidado, como nós chamamos de Estado descentralizado, uma precariedade econômica, um país mais pobre, mais do que ainda hoje, voltando a ser, né? E uma generalização do trabalho infantil, e ao mesmo tempo de uma escola que não é ainda universal. É um pouco diferente, vejo que a realidade mudou de lá para cá, né? Talvez isso tenha mudado porque o contexto mudou. A forma familiar é da união consensual, não tanto necessariamente legitimada legalmente, institucionalmente, e uma rede extensa de parentes. Você tem, na verdade, uma família formada pela presença ou pela influência de um grupo maior de parentes, né? Que convivem, que participam da vida familiar de uma forma muito intensa, não apenas em alguns acontecimentos. Você tem uma casa aberta para a sociabilidade da rua e as crianças circulam muito entre os núcleos familiares, né? A casa não é fechada, o lar não tem aquela ambiência fechada, como se costuma ter nas casas de classe média, né? E a circulação das crianças. As crianças, não necessariamente todas elas são criadas pela mãe, pelo pai, né? O pai, às vezes, é uma figura muito ausente dessas famílias. Aí ela vai para o quarto elemento, que é da comparação, a procura por situações análogas, né? De buscar formas dinâmicas semelhantes ao da circulação das crianças. Isso você deve estar entendendo que isso a gente pode usar com qualquer problema de pesquisa, qualquer tema de pesquisa na antropologia, esses mecanismos, tá? E a comparação é feita a partir de leituras das referências bibliográficas da antropologia, de outras ciências humanas e sociais, que tratam especialmente de outros povos, os povos, entre aspas, exóticos. E aí ela vai descobrir, inclusive o próprio termo circulação da criança não é usado lá no Porto Alegre. Ela que trouxe esse tema ao ler uma etnografia sobre um povo da África Ocidental, que são os Gonja. Nos Gonja também é comum a circulação de crianças. E as crianças circulam por vários motivos, né? Em momentos de crise da família, por exemplo, os pais se separam, outros parentes acabam cuidando da criança, e também a circulação voluntária. As crianças são cuidadas por parentes que muitas vezes estão bem distantes, que moram longe, que é até uma forma de manter laços de solidariedade entre os grupos de parentesco. E aí ela foi percebendo, na verdade, que em outros povos isso acontecia de modo semelhante, povos da Oceania, povos de alto volta, entre os Mossi. Por exemplo, entre os Mossos, a mãe mais jovem é encorajada a dar seu bebê a uma co-esposa mais idosa. Os Mossi têm a poligamia. E então, às vezes, uma esposa mais idosa que não tem mais filhos, não tem filhos, a mãe mais jovem é estimulada a doar sua criança, seu filho para ela. Até uma forma de prender a mãe mais jovem no lar, que ela não queira voltar para o seu grupo anterior, né? E aí o autor até percebe que são comum, a autora percebe que são comum práticas, como dar o filho como garantia viva em contratos econômicos, em acordos políticos, em pactos militares, em várias épocas e lugares. As crianças podem ser dadas como garantia viva de um acordo econômico, militar, político, né? Sem julgar se isso é bom ou mal, mas não é o único caso. O caso que ela encontrou lá não é exatamente o único, há casos semelhantes. Como que ela encontrou isso? Na literatura, na bibliografia. Então, é muito importante também a gente buscar bibliografia. A gente pode, de repente, achar que está com um tema completamente inédito, e não. Ou encontrar casos semelhantes que vão ajudar a gente a entender o nosso caso. Então, a gente percebe que nessas sociedades
nesses grupos, diversos papéis que nós consideramos que só a família conjugal deveria exercer, podem ser realizados por outros parentes. Alimentação, formação profissional, cuidados, carinhos. Não necessariamente a mãe ou o pai ou só a mãe precisam realizar todas as tarefas. Outros parentes podem ajudar a fazer alguns deles, né? Percebeu-se que a circulação de crianças é importante no processo de socialização das pessoas, especialmente sociedades sem escolas, para formar um ofício, para aprender uma profissão, para aprender conhecimentos básicos da própria sociedade. E também a circulação de crianças ajuda a reforçar a solidariedade entre grupos de parentesco, entre parentes que são, grupos parentescos que são distantes. E também outras coisas, né? A mãe ou pai de criação, quando se torna velho, pode ter um filho de criação que pode socorrer ele, às vezes essa pessoa mais velha não teve filhos, ou os filhos foram embora. O neto que ele cuida pode ser um socorro na sua velhice. Isso acontece, inclusive, na periferia de Porto Alegre, na pesquisa que ela fez. E pode reforçar também a ligação dos homens, pais e filhos homens com seu grupo familiar. Há uma tendência maior dos homens, dos grupos populares, tudo no Brasil, se afastar mais do grupo de parentesco, né? E essa circulação de crianças ajuda a manter esses laços de alguma forma. Por exemplo, a mulher costuma criar o filho do parente masculino. Ou seja, são uma espécie de formas de prender os homens do grupo. Enfim, ela chega no último item, que é o da sistematização em modelos alternativos. E é bacana que ela usa o exemplo de um caso diferente, mas que é iluminador, de um caso que, por contraste, ajuda a entender a circulação de crianças nos grupos populares da periferia de Porto Alegre, que na verdade é a própria família dela. Na verdade, primeiro ela mostra um churrasco na casa de Inês, isso é o mais interessante, e aí mostra como pessoas que aparentemente nem seriam parentes estão vivendo juntos, têm laços de solidariedade, né, interessantes, né, e aparece inclusive um caso de um menino que ele ficou 10 anos longe da família, da mãe, e retornou depois, quando adulto, para aquele grupo, para a mãe, né? Então é muito comum o retorno de filhos e filhas à mãe natural, quando adultos, ou a família consanguínea, né? Eles até dizem que o sangue puxa, então a circulação das crianças é comum, mas existe a ideia de que a família consanguínea, o sangue, é bom, né? Considera-se direito se relacionar com a família consanguínea, muito após muitos anos de separação. E a família, a mãe, ou a família de sangue, vamos dizer assim, costuma aceitar o retorno desse filho, dessa filha, né? E aí ela vai contrapor, então, esse modelo de família, em que as crianças, às vezes, tendem a circular na infância e retornam, quando adultos, à família de sangue, com o modelo convencional da família conjugal, no caso talvez mais forte, extremo, que é da família norte-americana, que aliás é da própria parte norte-americana da família da Cláudia Fonseca, né? Que uma parte da família dela é norte-americana. Na infância, os filhos convivem com o pai e a mãe, com a família conjugal. Na vida adulta dos filhos, os filhos e os irmãos se dispersam, cada um forma a sua própria família conjugal e cria seus próprios filhos. Inclusive, a autora diz que a avó dele, o avô dela, na verdade, não sabia do paradeiro dos seus 4 irmãos, que eles tinham, cada qual indo para o seu lado, tinham perdido o contato. Então, se nas famílias populares da periferia de Porto Alegre, lá no final do século XX, a circulação das crianças da primeira infância na vida de todo sangue puxa, nas famílias norte-americanas de classe média, pelo menos, as crianças convivem no núcleo familiar na sua infância e na vida adulta elas circulam, vamos dizer assim, elas se dispersam quando adultos. E a autora até pergunta qual seria a importância de conhecer isso, né? Qual a importância de conhecer esses modelos? Até coloca aqui um diagrama bonito, né? Aqui é a família conjugal moderna, cujo caso extremo norte-americano, né? Na primeira infância dos filhos, a família conjugal, os filhos convivem juntos nesse núcleo e dispersos na sua vida adulta, cada qual formando o seu próprio núcleo conjugal. Aqui, a circulação de crianças, como que é o ciclo
que é o caso da periferia de Porto Alegre. Na primeira infância dos filhos, as crianças circulam, parte delas ficam com o núcleo conjugal, família conjugal, parte circula, e na vida adulta eles tendem a se reunir em torno da família consanguínea, o sangue puxa, a fase 2. E qual que é o objetivo de conhecer isso, né? É de fazer essa análise, esse entendimento. É para tentar evitar casos como o da assistente social, que a Cláudia Fonseca diz, em conversa, que trabalhou por anos com aquelas famílias. E quando ela conversou com essa assistente social, explicou para ela a circulação de crianças, ela sacudiu a cabeça e disse: isso não existe. Então ela nunca tinha percebido essa possibilidade de que as crianças circulam e de que as crianças não serem criadas pela própria mãe ou pela sua infância, isso nesse grupo não era algo normal, era algo realmente que tinha inclusive a sua importância social. Era uma necessidade econômica muitas vezes, mas tinha uma importância social, formativa, socializadora, inclusive de reforçar laços dentro do grupo. Então é um texto bastante instigante ao trabalhar com metodologia e também é importante, por exemplo, que ela traz para a gente refletir. Talvez essa circulação de crianças não exista mais, tenha se modificado naqueles lugares em todo o país, mas tem adquirido outros contornos. Mas é bacana ela nos ter mostrado como ela pesquisou esse assunto, como ela foi a fundo e tentou mostrar para aqueles sujeitos o que significava aquela circulação, a importância daquilo, que aquilo não necessariamente tem que ser visto como algo horrível, algo ruim, algo pesaroso, algo maléfico, mas tinha algo que tinha sentido e até importância dentro daquele grupo. Importância no sentido de que ela resolvia um problema econômico, um problema social e até educacional. Então é isso, gente. Um grande abraço. Se cuidem.